Então, a gente agora está aqui dentro do Santuário dos Mártires da Caminhada. E a gente vai conversar, um bate-papo aqui um pouquinho com o João. João Marcos é uma espécie de guardião aqui do santuário. Faça a sua apresentação. Então, eu sou João Marcos, moro aqui no Ribeirão Bonito, em Ribeirão Cascalheira, na Casa de Espiritualidade Martirial Pedro Casaldáliga. Sou estudante de teologia aqui da Prelazia e agente de pastoral. Tá. E como é que foi a história desse santuário? Conta um pouquinho para a gente, João. Então, esse santuário, ele nasce a partir do martírio do padre João Bosco. João Bosco, um padre que estava passando por aqui, num dia de tortura com as mulheres, e ele, junto com o bispo Pedro, vai até a delegacia para tentar a liberdade dessas mulheres que estavam sendo torturadas pela polícia. E aí, naquele momento, ele dizendo que ia denunciar o maltrato contra as mulheres, um policial dá um tiro na sua cabeça, e aí depois ele é levado para Goiânia, mas vem a sua Páscoa. 10 anos depois, o grupo aqui da comunidade decide construir, então, esse santuário em memória da Páscoa do Padre João Bosco. E aí o santuário foi construído em mutirão, muita gente, muitas mãos, muita doação, que deu forma a esse lugar. Tempo depois, na Romaria dos Mártires da Caminhada, em memória ao Padre João Bosco, aparecem muitas outras fotografias e pessoas, parentes, amigos, trazendo imagens de outros mártires, que são esses que a gente tem aqui. E aí, então, a comunidade reunida decide abrir o santuário. E aí, em vez de ser apenas o santuário do Padre João Bosco, passa a ser o santuário dos mártires da América Latina. E aí você está falando dos mártires, né? Porque assim, isso aqui é um pouco uma inspiração de Pedro. O que é que significava o martírio para Pedro Casaldáliga? Então, o Pedro, ele escreve em 89, na revista Concílio, um artigo muito bom sobre o martírio. E ele vai dizer que na história da comunidade, da caminhada do povo de Deus, a gente pode organizar os mártires em 3 grupos. Um primeiro grupo, aqueles mártires da primeira hora, da comunidade em torno de Jesus, que morreram defendendo a fé, né? A gente tem Pedro, Paulo e toda a sua companhia. Na América Latina, um grupo de mártires, pessoas que morreram e doaram sua vida pela justiça, pela defesa da vida. E aí ele também vai trazer para a gente um terceiro grupo, que é o grupo daqueles que foram matados, exterminados pelo sistema. Então, todos aqueles que morreram, tiveram sua vida ceifada, tiveram sua vida calada, tiveram sua vida doada por causa da vida, é considerado mártir. Tendo como luz o grande Jesus, nosso mártir maior, primeiro entre tantas outras testemunhas do reino, né? Jesus que morreu pelo projeto de vida. E nesse santuário aqui, a gente tem um painel maravilhoso, né? É muito que nós conhecemos já por fotografias, por documentários, etc. Fala um pouquinho o significado desse painel para a gente. Então, esse painel ele foi construído em 86 pelo padre Cerezo, é um presente do Cerezo para a comunidade, e ele representa a caminhada dos mártires. Jesus, o mártir maior, como eu dizia no centro, rodeado pelos mártires da caminhada. No fundo, a gente tem a cadeia derrubada, a cadeia que era da opressão, a opressão contra as mulheres da comunidade, a cruz da libertação, a cruz do Padre João Bosco. A gente tem umas causas de escravidão no Brasil, a gente tem o período da ditadura militar registrado, e a gente tem a Santíssima Trindade. O Filho, Jesus ressuscitado, mas que carrega as marcas da violência da cruz. O Espírito Santo que inspira a caminhada dos mártires. E as mãos de Deus,
que guia a história e conduz a nossa história, que é pai e que é mãe. E você recebeu o padre Cerezo, né? Ele foi quem fez esse painel. Aí fala um pouquinho do padre Cerezo. Então, o Cerezo, ele veio aqui para a comunidade da Prelazia de São Félix e ficou um longo período. E comunidade ali andando, visitando o povo, ouvindo as histórias. E aí ele havia distribuído a história da salvação junto com a história do povo daquele lugar. E aí, ouvindo as histórias aqui de Cascadeira, com o povo de Cascadeira, ele então constrói esse painel que a gente tem aqui. Uma técnica muito exclusiva para esse lugar, né? Então ele vai utilizar ações quentes, representando bem a nossa América Latina e nossa história, e que representa o povo, né? A gente olha para Jesus, é muito diferente do Jesus que a gente tem em outras igrejas, né? O Jesus negro, de pés descalços. E aí, o povo do lugar se identifica. É um Jesus que representa o povo desse lugar. E ele era natural Da Catalunha. da Catalunha.